Então, nós temos aqui os padrões de comparação das assinaturas, na medida em que a perícia, né, ela se baseia em comparações, né, o confronto de duas assinaturas. Então, nós temos aqui parâmetros dessa condição comparativa, desse método de comparação, e são basicamente quatro padrões. O primeiro é a autenticidade dos padrões. Então, o periciado ele tem que apresentar sua carteira de identidade para provar que ele realmente é aquela pessoa que consta no processo. Então, a autenticidade dos documentos. E o segundo é, na colheita de assinaturas, o periciado está presente e ele de punho, né, ele faz as suas assinaturas, comprovando que existe uma autenticidade, que ele próprio está produzindo as suas assinaturas. O perito está presente, o advogado presente, e o periciado, de forma presente, também assina, quer dizer, comprovando a autenticidade da sua assinatura. Então, temos a autenticidade da carteira de identidade, a autenticidade das assinaturas e a autenticidade do documento questionado é aquele que consta no processo. E o documento questionado, ele consta como documento oficial, faz parte de um processo judicial, então ele por si só ele contém também a sua autenticidade. Então a autenticidade não só do documento questionado, mas da própria assinatura da pessoa periciada. O segundo ponto a ser abordado na questão da comparação é a quantidade dos padrões. Então, é evidente que a assinatura questionada ela só tem uma quantidade, que é uma assinatura, um documento assinado, ou dois documentos assinados, ou quantos forem, que constam no processo e foram requisitados para a perícia. Agora, a quantidade da assinatura a ser periciada, aquela que é produzida pela própria pessoa, né, que está sendo periciada, pelo próprio periciando, tem que ter uma quantidade mínima, né? Normalmente são, em média, de 20 a 30 assinaturas. Mas pode ser menos e pode até ser mais. Então, a quantidade é muito importante, que possivelmente, em termos de perícia, 1, 2, 3 assinaturas é insuficiente. É necessário que o periciado ele faça uma série de assinaturas e até que o perito se dê por satisfeito e já veja ali no momento que aquela quantidade é suficiente para que ele chegue a uma conclusão final. Então a quantidade também é importante porque se sabe que a partir de 10 assinaturas, 10 a 15 assinaturas, o periciado fica mais à vontade. E ele começa a colocar com mais naturalidade a sua gênese gráfica. E no caso de ser um falsário, um falsificador, a partir de 10, 15 assinaturas, ele começa a perder aquela habilidade, ou diminuir a habilidade de fazer e de produzir uma falsificação. O terceiro item, no caso, é a adequabilidade dos padrões. Ou seja, quando o periciado for apresentar a sua lista de assinaturas, a caneta tem que ser compatível, o papel tem que ser compatível. É importante que se tenha linha de pauta para que ele possa reproduzir como se estivesse assinando, na verdade, um documento, para haver uma proximidade de formas adequadas para reproduzir uma assinatura. E é muito importante que o periciando esteja sentado, porque se sabe, né, por comprovação, por experiência, que quando a pessoa está em pé, no balcão do cartório, uma coisa assim, ele perde a sua capacidade de assinar. Ele se aproxima da sua naturalidade, da sua espontaneidade. E aquela assinatura, aquela perícia fica prejudicada. Então é importante que realmente o periciado esteja sentado. Então, essa adequabilidade é a caneta que assina, o papel tem que ser adequado, num parâmetro adequado, com linhas sucessivas,
e que a pessoa esteja sentada com a iluminação correta e adequada para ela reproduzir sem problema nenhum uma assinatura. O quarto parâmetro, que completa, né, esse ciclo de comparação, é exatamente a contemporaneidade. Então, é importante que aquele documento que está sendo questionado, ele tem uma certa cronologia, ele não pode ser uma coisa muito antiga, porque ele vai perder a sua expressão, ele vai sofrer uma deteriorização. Então é importante que o documento tenha um tempo razoável, né? Que não seja um tempo longo, de anos e anos seguidos, porque isso perde a possibilidade de avaliação daquela escrita. E a carteira de identidade, que pode ser útil também, quando ela é muito antiga, 20, 30 anos, é comum isso acontecer, como a pessoa assinou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, aquela assinatura já se torna muito diferente da atual. Ela perdeu a contemporaneidade, ela ficou uma coisa quase que sem efeito. Não que ela seja ilegítima, que seja ilegal se usar aquela assinatura da identidade, mas ela fica muito inadequada. Ela perde a contemporaneidade. Então, as assinaturas da perícia, elas são contemporâneas, que são feitas no momento da perícia. Então, o perito vai colher, naquele momento, as assinaturas do periciado, da pessoa que está em dúvida, né, sobre a assinatura. E o documento a ser questionado, ele tem que ter também um tempo razoável, um tempo hábil. Então, é muito importante que se respeite esses prazos, né, e que se avalie se os documentos da assinatura do periciado e do documento questionado têm um tempo adequado e razoável. Então, cumprido essas 4 fases de comparação, que é importante que se coloque no laudo, isso é um item do laudo, né, que estão cumpridos essas 4 referências, né, de contemporaneidade, adequabilidade, autenticidade dos documentos e a quantidade de padrões. Então, isso é um princípio básico. Para que se comece a perícia, é necessário que se tenha essa adequação desses padrões de comparação dentro desses 4 itens. Então, antes de qualquer análise do confronto de assinaturas, tanto na parte particular como na parte geral, aqueles critérios que são avaliados aí dentro do padrão da comparação do método de confronto da perícia, existem também 4 fatores que podem apontar a autenticidade ou não autenticidade da assinatura, independente de uma comparação. Então é interessante que o perito, no primeiro momento que ele avalia a assinatura questionada, ele tenta identificar esses 4 padrões, essas 4 características, né, ou critérios que podem, por si só, revelar a autenticidade ou não daquela assinatura. Não que esses 4 critérios sejam suficientes, é evidente que o processo é muito mais longo, né? O laudo ele tem várias etapas de comparação. Mas, a princípio, nós temos aqui a coordenação de movimentos. Então, a assinatura, quando ela é autêntica, que é da própria pessoa, que ela não foi falsificada, ela tem uma frequência, né? Ela tem uma coordenação. Ela consegue mostrar ali um grau de espontaneidade. Quando não existe essa coordenação de movimentos pelo assinante, pela pena do assinante, pela caneta do assinante, ela começa a apresentar paradas, claudicações, ela começa a ter vacilações dentro do processo de assinatura. Isso já é um começo. Claro que não é isso unicamente determinante. A pessoa pode ter um problema de saúde, isso tem que ser averiguado também. Mas, a princípio, essa falta de coordenação já é um indício de que alguma coisa não está indo muito bem. O segundo ponto é a rapidez dos movimentos. Quando a assinatura é da própria pessoa, ela própria, a pessoa verdadeira assinou aquilo ali, a assinatura tem uma certa rapidez, porque ela não está fazendo força, ela não está desenhando, ela não está tentando falsificar. E o falsário, ele vai, em geral, em média, ter menos velocidade. Ele vai ter paradas,
ele vai reduzir a rapidez da caneta porque ele tem que desenhar. Aquilo não é a forma original, não é a sua genética, a sua gênese gráfica que está ali funcionando. Ele está imitando alguém, então ele tende a ter uma velocidade menor. Mas isso também pode ser avaliado porque, às vezes, a assinatura questionada ela tem pouca velocidade, mas a assinatura original, aquela que foi colhida pelo perito, também apresenta pouca velocidade e essa comparação pode tirar essa diferença. Então, não necessariamente a ausência de velocidade seja falsificação. Muitas vezes a pessoa tem uma assinatura autêntica, temos um documento com uma assinatura autêntica, ela pode ter pouca velocidade porque aquele é o jeito, é a maneira, é a forma da pessoa assinar. Mas, num grande número de casos, a variação de velocidade vai ser diferente, de rapidez da falsificada para a original, ela vai ter, sim, uma diferença. O outro ponto é a precisão dos movimentos. Essa é uma questão que é muito relevante e muito, assim, significativa, porque ela realmente entrega muito a autenticidade da assinatura. Porque quando a pessoa assina do seu jeito, da sua forma espontânea, ela não tem falta de precisão. A assinatura é fluente, ela é rápida, ela é sem vacilação. Então os movimentos são precisos, mesmo que eles sejam até mais lentos, porque a pessoa tem um jeito de assinar que é daquela maneira, ela vai ter uma precisão, porque ela não está inventando nada, ela não está criando uma forma nova, ela não está fazendo um desenho, ela está expressando a sua própria assinatura. E aquela assinatura falsificada, normalmente ela tem falta de precisão, porque o falsário ele tem que parar, ele tem que pensar, ele tem que criar um outro movimento, ele tem que fazer um desenho daquela situação. E esse desenho ele vai apontar a falta de autenticidade. Ele vai conseguir mostrar que não é o próprio assinante. E o quarto ponto, o quarto critério a ser avaliado dentro desse padrão inicial são as variações naturais. Porque se uma letra ela se repete de forma muito igual, uma vogal, uma consoante, uma letra A, uma letra T, uma letra D, se ela se repete na mesma assinatura de uma forma muito, muito semelhante, indica que houve ali uma forçação por parte de quem assinou, tentando imitar aquela situação. Porque dentro de uma espontaneidade, a assinatura varia. A mesma pessoa assina de formas diferentes no mesmo momento. Se ela for ser chamada a fazer 3 assinaturas, uma atrás da outra, aquele espaço de tempo já vai determinar uma variação natural de assinaturas. Das formas, das letras, dos símbolos, né? Eles vão ser grafados de forma diferente, eles vão variar de tamanho, vão virar pequenas variações de formas. Então a variação natural, quando a assinatura apresenta essa variação natural, é um indício de autenticidade. Então quando se pega uma assinatura, se ela tem uma rapidez comprometida, se ela não tem coordenação, se ela não tem precisão e se ela não tem uma variação natural, ela tem uma forçação de formas, ela já tem um bom indício de que ela não é autêntica, é uma assinatura falsa. E quando, pelo contrário, ela tem essas 4 características, ela tem rapidez, ela não tem claudicação, ela tem uma fluência, né, uma linear, ela tem rapidez, ela tem velocidade, ela tem coordenação, ela tem uma precisão dos movimentos. Ela não para fazer um outro movimento, para sair de uma letra para outra, de um símbolo para o outro. E ela tem variações naturais, aqui fica claro que não está havendo ali uma imitação. Se ela compõe esses 4 fatores, ela provavelmente é da própria pessoa, foi uma escrita natural, uma escrita espontânea, portanto autêntica. Então, de cara, o perito já tem esses 4 elementos para começar bem o seu processo de avaliação. Se a assinatura tem essas 4 características, ou não tem, já é um bom indicativo de que aquela assinatura é falsa ou verdadeira. Então, antes de começar a comparação, o perito já tem esse recurso de olhar esses 4 fatores, que é a rapidez, a variação natural, a coordenação e precisão,
para já fazer a sua avaliação prévia, o que é muito útil, né? Porque ele já entra na comparação já com uma ideia mais ou menos prevista, né, do que ele vai conseguir ali, da conclusão que ele vai chegar. E assinaturas que não são poucas, né, que são muito grosseiras, muita falsificação grosseira, não todas, não tem falsificação bem feita, mas aquelas mais grosseiras são evidentemente sem precisão, evidentemente sem coordenação, sem velocidade nenhuma e sem variação. Então, tem um bom número de assinaturas que já são evidentemente falsas. Mas, voltando a repetir, que o perito não se baseia evidentemente só nisso. Ele vai seguir todo aquele método comparativo usando cada conceito, cada critério de avaliação grafocinética para chegar à sua conclusão.